que está realmente, a NR1 está realmente trazendo muitas mudanças para o mercado de trabalho, né? Então, a gente, mundo corporativo aí, que está cada vez mais trazendo essa questão, e toda essa aula ela é dedicada à compreensão dos impactos dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E começando esse workshop que a gente vai ter hoje, amanhã e quinta, 14, 15 e 16, porque a gente não consegue falar tudo num dia só, e eu não quero ficar muito tempo aqui. Eu até poderia ficar 2 horas, 3 horas aqui falando, mas é cansativo. Vocês já vêm de uma trajetória aí do dia, né? E fica muito cansativo. Então, eu vou procurar ficar 1 hora, 1 hora e 15 mais ou menos, para que a gente possa ter esses 3 dias, né? E vocês saírem daqui entendendo como é que é o processo. Então, a gente vai aprofundar em um tema hoje que ultrapassa os números da estatística, né? Atingindo diretamente a saúde dos trabalhadores e o desempenho das organizações. Através dessa narrativa que eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai explorar como as questões, né, de estresse, de estresse ocupacional, de burnout, absenteísmo, presenteísmo estão interligados com a cultura organizacional. Além de demonstrar, então, a importância para vocês de investir em estratégias preventivas para justamente garantir um ambiente laboral saudável e produtivo. Mas eu queria conhecer um pouquinho vocês aqui antes, né? Saber as suas profissões, saber quem são vocês. Rapidamente, Rude, o que que tu faz? Quem é o Rude? Da onde tu fala e o que que tu faz, Rude? Por gentileza. Ah, no momento estou aqui na faculdade. Eu só sou aluno de psicologia no momento. Eu estou procurando Muito. uma vaga Ah, em seja RH, bem-vindo. Eu acho que coisa me assim. lembrei de ti, Rude. Bem-vindo. Sim, lembrei. Legal. Maurício, qual a tua profissão e tu fala da onde? Oi, tá me ouvindo? Sim, Eu sou técnico em segurança do trabalho. muito bem. Nós vamos precisar Moro aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos precisar muito de vocês aí dentro dessa trajetória. Muito bom. Cris, te apresenta? Sim, meu nome é Cristina, sou estudante da Actus e estou estagiando na RAG, consultoria e gestão de pessoas. Tudo bem. Eduarda? Olá, gente, boa noite. Todos me escutam bem? Sim, Sim, muito sim. prazer. Eu sou Eduarda, eu sou estudante de psicologia, estagiária da RAG, consultoria, e eu tô muito empolgada com esse workshop. Vai ser maravilhoso poder falar um pouco, né, sobre a NR1, e compartilhar esse conhecimento mesmo e ter um momento de troca bem legal. Tô bem feliz por todos estarmos aqui hoje. Obrigada, Eduarda. Neiva? Boa noite, pessoal. Eu sou professora aposentada há 40 horas e me tornei terapeuta. E agora, com esse grande desafio, né, que nós temos em nossas mãos, que é trabalhar a NR1 e os riscos, os fatores de risco psicossociais nas empresas, eu acho que é uma ferramenta que nesse momento vem ampliar ainda mais, né, as nossas possibilidades de trabalho. Eu estou muito feliz em poder participar desse workshop. Legal. E a Neiva já até apresentou o projeto dela para uma empresa lá na cidade dela, né, Neiva? Depois tu vai contar isso pra gente. Maria Bo- da Penha. Olá, boa noite a todos. Sou Maria da Penha, moro no Rio de Janeiro e atualmente trabalho com terapia Aura Master. Tudo bem. Júnior Moreira. Boa noite, sou o Júnior Moreira, sou do Rio de Janeiro, uma cidade aqui chamada Casimiro de Abreu, que é entre a área litorânea, né, do Rio de Janeiro. Trabalho 4 anos, né, na Secretaria de Assistência Social
e por vários setores, né? O último setor que eu estava trabalhando agora foi o RH, na coordenação, e agora acabei de migrar para o setor cadastro único. E sou formado como terapeuta integrativo e iniciei agora também um curso de psicanálise. Muito bem, isso aí. Vamos ouvir a Vinilde. Pode falar, Vinilde, com a gente? Boa noite. Sou professora aposentada. Terminei neurociência educacional e clínica e agora doutoranda em massoterapia clínica. Muito bem, olha aí, olha quanta coisa boa. As empresas precisam de vocês. Obrigada, Vinilde. Nicolas, pode falar com a gente? Opa, boa noite, tudo bem? Tudo. Eu trabalho na área de segurança do trabalho, moro em Balneário Camboriú, Santa Catarina. É um Muito prazer bom. imenso aí estar participando aí dessa palestra. Muito bom. Que bacana. Bem-vindo, Nicolas. Lucinar, Obrigado, querido. consegue nos falar rapidamente? Oi, 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 boa noite, pessoal. Boa noite, Alessandra. Boa Eu sou noite. Lucinara, sou aluna da Atitudes Educação e atualmente eu faço estágio em Psicologia Organizacional e do Trabalho em uma instituição de longa permanência para idosos aqui em Porto Alegre. Que bacana. Bem-vinda, Lucinara. A gente adora os alunos da Artes também. Bacana. Ana Puerchi, bem-vinda. Ana, tá por aí? Então, a Bárbara, Oi, boa noite. boa noite. Eu sou estudante de psicologia Muito bem, qual faculdade? da Unicinos. Da Unicinos. Bem-vinda, Bárbara. Mariana, Obrigada. Paul, acho que ela saiu. Deroni, boa noite, Deroni. Opa! Ah, tá Perdão, ali a agora meu Mariana, áudio. perdão, eu não te vi. Eu tava com o áudio fechado. Ah, entendi. Bem-vinda, fala, Mariana. Não, queria dar boa noite para todo mundo. Estou muito grata por estar compartilhando esse espaço com vocês. E eu sou psicóloga e eu estudo gestão de pessoas, então estou muito feliz de estar aqui. E é isso. E bem-vinda, muito bom. Joia. Deroni, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou psicólogo, trabalho com hipnose, já estou formado há 38 anos, trabalho com a clínica e também alguns trabalhos organizacionais. E estou aprendendo aqui com a Alessandra e gosto de rever os workshops para ficar um pouco mais aquecido. Aí, Tá bom? Deroni já faz parte aqui da RAG e também já apresentou projetos dentro das empresas, né? Isso Deixa aí. eu só dar uma chamadinha aqui no pessoal no grupo. Muito bom. Bem-vindo, Deroni. Vamos ver agora a Bárbara. Grato. A Bárbara já falou, eu acho. Já Mauro. falei. Mauro, Boa noite, boa noite. eu sou Mauro Cavalcante, eu sou de Belém do Pará. Eu fiz há muitos anos atrás um curso de ergonomia, mas trabalho mesmo atualmente com terapias holísticas, mais energéticas e principalmente a Certo. Bem-vindo, Mauro. Carla, estás por aí? Carla? Lilian, está por aí? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu falo de Santa Catarina. Santa Catarina, bem-vinda. É, obrigada. Isso aí. E tu faz o quê, Lilian? Eu sou psicóloga. Eu trabalho com empresas de medicina de trabalho, fazendo atestados admissional, demissional. Olha, muito bom. Então, tu és médica? Não, eu sou psicóloga. Trabalho na área de avaliação psicológica e psicossocial. Ah, entendi. Tá bem, bem-vinda.
Obrigada. Tem um usuário. Quem é o usuário aqui, gente, que não está o nome? Boa noite, usuário. Nem se deu conta. Suelen, boa noite, Suelen. Boa noite. Da onde tu fala e o que tu faz? Guaíba, sou RH, analista de recursos humanos. Muito bem, muito bem. Gente, quem quiser abrir a câmera aí e ficar com a gente, Valéria Pimentel, eu acho que eu não te chamei. Olá, estou falando aqui de Gravatar, Pernambuco, próximo a Recife. Uau, que bacana! Exato. Eu fiz especialização em neurociência e em psicologia positiva, minha área de formação é educação, mas aí o ramo que tem se firmado das terapias integrativas. Inclusive, estou terminando agora mais uma especialização aqui na Universidade Federal, mas atuando mesmo como terapeuta dentro da metodologia Procure Cicatrizes. Aí fiz esse ano uma formação para treinar, participei de um treinamento para trabalhar com empresas, mas ainda não apresentei projeto. E justamente por conta da NR1, a gente poder, então, fazer as vivências e os workshops. A gente passou por um treinamento de uma semana, dentro com a mentora lá, com a Dalila Machado. É isso. Muito bem, e é importante entender sobre a NR1, né, Valéria, para que vocês possam estar cada vez mais interagindo, entendendo como que vai funcionar daqui para frente, né? Eu estava até há pouco fazendo uma análise ali, eu não sei se vocês viram, mas eu vou até compartilhar aqui com vocês, que eu acho que é importante vocês já começarem com este olhar, do que já vai começar a surgir, e aqui não é a gente ficar do lado de A ou do lado B, né? Não é uma questão, mas nós como profissionais, agentes de cura, nós devemos fazer a crítica, né? Nós devemos fazer a crítica sobre esse movimento todo que está acontecendo. Então, vocês vão ver muitas coisas que a gente vai falar hoje e muitas coisas que estão acontecendo nas redes sociais. Deixa eu pegar aqui. Será que eu não salvei a principal que ela fala aqui? Deixa eu abrir aqui para que vocês possam ver. Deixa eu compartilhar aqui. Diminui aqui. Todo mundo sabe quem é essa? Olha o que já está saindo nas redes sociais, né? Todo mundo sabe quem é essa? Sim. Natália Beauty, né? Natália Beauty é, enfim, uma grande influenciadora do mundo da moda, e olha o que ela coloca: demitir a gerente de RH, justamente porque ela transformou a minha empresa. Eu achei muito na esquina. Eu ia botar e tu deixasse ali. Aí eu botei aqui, agora parece. Lilian, Tá muito na Lilian, por esquina. favor. Ok. Obrigada. Eu já mutei ela aqui. Então, o que acontece? Quando uma profissional como a Natália Beauty, que né, tem uma rede é uma influenciadora, uma rede de lojas, e ela traz esse tema: demitir minha gerente de RH, porque ela transformou a minha empresa em um muro de lamentações, a gente já começou a entender aonde que isso vai parar, gente. Né? Então, não é brincadeira, nós estamos aqui para um assunto muito sério mesmo, principalmente nós que somos da área, agentes de cura, nós estamos aqui para que a gente possa cada vez mais estar ajudando as pessoas, os colaboradores nesse processo, né? E nós vamos aprofundar um tema que é
como eu falei, ultrapassa os números e as estatísticas, atingindo diretamente a saúde mental dos trabalhadores e o desempenho das organizações. Quando eu trago toda essa narrativa, toda essa aula, a gente explora aqui questões como estresse, depressão, burnout, absenteísmo, presenteísmo. Tudo isso faz parte do mundo corporativo. E tudo isso está interligado com a cultura organizacional, além de demonstrar a importância de investir em estratégias preventivas. Tá? Então, eu vou pedir a ajuda de vocês para manter o microfone fechado, para que a gente não interrompa, não atrapalhe a escuta dos nossos colegas, né? Muito bem, toda essa jornada ela começa, e eu vou passar aqui para vocês, toda essa jornada começa que nós estamos vivendo um novo tempo, né? 2026 está aí, estamos na reta final, nós estamos vivendo um novo tempo, e quando a gente se refere aos riscos psicossociais, a gente fala sobre a presença de fatores que são estressores no ambiente de trabalho e que podem sim influenciar negativamente tanto a saúde física das pessoas quanto a mental dos trabalhadores, né? De forma coletiva, como Jung já trazia, né? As questões do coletivo e também de forma individual. Então, a qualidade dessas interações, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a forma como as demandas são distribuídas dentro de uma empresa, realmente, sem dúvida, entre os principais elementos que vão compor, né, esse cenário, a gente vai entender que aqui existem sintomas e que a gente precisa estar olhando. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, uma clareza frente a esse novo mundo, a esse novo processo que nós estamos vivendo. Então, olhem aqui um pouquinho. A saúde mental, isso são dados do IBGE, tem aqui a fonte Ipsos, né? Que são fontes de pesquisas que realmente, desde 2003, eles começaram a olhar cada vez mais, e hoje está maior ainda esse olhar, até porque, como as coisas vieram à tona, saíram debaixo do tapete, as questões começaram a ter um maior controle agora de mídia, de redes sociais, enfim. Mas quando começa a falar, a gente vê que lá em 2023 já existia a questão da ansiedade, aonde mulheres apresentavam mais no Brasil, apresentavam mais essa questão da ansiedade do que os homens, né? A faixa etária era de 25 a 34 anos, o maior nível de ansiedade, ou seja, gente jovem, que para nossa época, eu sou uma cinquentona aqui, né? Para nossa época, isso nem se falava, nem se trazia, né? Essa questão. E acima de 55 anos também vem apresentando, né? 18 a 24. Olha como é grande, alto aqui essa faixa etária de gente jovem com a questão da síndrome, né? Da ansiedade enfim, né? Que vai trazendo um transtorno mental frente aos processos, às demandas. A depressão, trazendo mais em mulheres, também 67%, 33% em homens. De novo aqui, ó, gente, 18 a 34 anos, muita depressão. E o número de atestados que foram colocados dentro, que foram, né, saindo as pessoas por atestados médicos com depressão, com ansiedade, e que cai no CID lá essas doenças, né, mentais, realmente criou um alarme muito grande para o Ministério do Trabalho, para a medicina ocupacional. Por quê? Porque o governo começou a ter essa demanda, pilhas e pilhas, né, de atestados, e eles começaram a pensar:
se nós estamos indo por esse caminho, quase 500 mil de atestados por causa desses CIDs, né? É agora que as empresas que vão se responsabilizar pela saúde dos colaboradores. Não é mais o Ministério que vai, enfim, entrar no INSS, ter todas aquelas questões burocráticas, enfim. O governo, de alguma forma, uma opinião pessoal, não está protegendo as empresas ou os colaboradores. O governo está cuidando do bolso, né? E vai colocar isso dentro do bolso das empresas, porque requer investir em profissionais como vocês, como nós, e requer ter projetos específicos dentro da linha, né, de cuidados da saúde mental e da saúde integrativa, da saúde física dos colaboradores. Então, o que que acontece? Eu estou rouca de tanta aula que eu estou dando nessa semana passada para cá, então estou um pouquinho rouca. TDAH, Ale, 65% das mulheres, sim. a Carla, faz parte do grupo. Dá uma olhadinha se ela está ali para entrar no workshop. Eu acho que ela tem que então entrar com outro e-mail. Para ela colocar outro e-mail, porque eu acho que ela não consegue mais entrar. Deixa eu ver aqui. Vê se ela consegue entrar com outro e-mail, Tá, vou falar tá? para ela. Por gentileza. Então, o que que acontece? Acontece que o TDAH, mais em mulheres e homens, olha que o transtorno de déficit de atenção é 18 a 34 anos. Gente, é uma geração que veio com uma questão muito forte de doenças mentais. E é a geração que tem força e energia para o trabalho. Então, o que está acontecendo com o nosso mundo, né? O que está acontecendo com a nossa proposta? Aqui eu quero que vocês entendam. Imagine um ambiente onde os prazos são apertados, né? As demandas se acumulam sem um planejamento adequado e o trabalhador se vê constantemente diante de uma situação de pressão externa. Pressão, pressão, pressão. O que que acontece? Pressão extrema, né? O que que acontece? Esse desequilíbrio entre as exigências do trabalho e as capacidades dos colaboradores pode levar a sintomas como fadiga crônica, irritabilidade, essas dificuldades, né, de concentração, problemas de sono, de tensão muscular, que leva à ansiedade, que leva à depressão. Então, nos últimos 10 anos, o número de afastamento por transtornos mentais mais que dobrou no Brasil, quase 500 mil em 2024 chegou. Ou seja, o alarme soou para todos os lados, né? Até porque estamos tendo uma comunidade doente, estamos tendo uma sociedade doente. E quando a gente não pode deixar de mencionar uma condição que tem ganhado um reconhecimento mundial, esse aspecto, né? Porque não é no Brasil, isso é mundial. Então, por isso que é muito sério. O próprio burnout, né, que é também reconhecido como uma síndrome do esgotamento profissional, ele é classificado como uma condição relacionada ao trabalho pela Organização Mundial da Saúde. O burnout é caracterizado por exaustão emocional profunda. E quando a gente entra nessa questão aliada à sensação da despersonalização, entra nessa questão do CID de saúde mental. Então, os médicos começaram a liberar estresse, ansiedade, angústia, depressão, fobia, todas essas características começaram a entrar no mesmo CID, 113 mil depressão, 141 mil ansiedade. Desse quase 500 mil de licenças médicas foram
141 por ansiedade, 113 por depressão. Então, olhando para a pirâmide de Maslow, eu sempre gosto de trazer isso aqui para vocês compreenderem, e isso aqui é só uma introdução do que a gente está aprendendo aqui nesses 3 dias, tá? Porque eu quero que vocês realmente quero entregar esse conteúdo para vocês, para que vocês entendam que quando for lá na empresa, o técnico de segurança do trabalho, nós que somos da área da saúde, né? Nós que estamos aqui como agentes de cura, terapias, psicólogos, enfim, que pode estar levando o teu projeto para dentro das empresas, a gente entende que a parte o cafezinho já tem, a comida, o vale transporte, o vale refeição, enfim, ele tem a casa dele, ele paga, né, a situação de moradia, ele tem essa condição básica, que é o mínimo que a empresa oferece para ele. Ele tem também uma liberdade, ele tem uma segurança, ele sai no horário que todo mundo sai, enfim, ele almoça na hora que todo mundo almoça. Então, se a gente for olhar dentro da questão da pirâmide de Maslow, a gente entende que ele teve toda a aprovação da família, todas aquelas questões, porque ele foi aumentando de cargo, ele foi tendo uma oportunidade dentro da empresa, ou ele está buscando. Só que chegou um ponto da autorrealização dessa questão que não está respondendo, que é as pessoas, para chegar lá, sofrem riscos psicossociais. E muitos não conseguem chegar no topo da pirâmide por causa desse movimento todo que está acontecendo, porque até então, na era da agricultura, tu trabalhava para comer e morar, né? Então, tu fazia uma troca dentro desse processo. Na era da indústria, se criou um processo. Quando se cria um processo, se cria um padrão. Então, padronizou-se muito as empresas, os processos. Tudo está padronizado. E o trabalho repetitivo estressa a mente humana, o padrão. Por isso que desenvolver a criatividade, desenvolver as outras questões são fundamentais para que ele possa chegar no topo. Porque só a pressão, só o padrão estressa a mente humana. Então, o que o sistema fez? Criou processo, criou padrões. Então, para tu numa fábrica de calçado, para tu produzir um determinado calçado, primeiro vai a sola, depois entra a alma do calçado, porque o calçado tem alma, entra não sei o que, é padrão, é a esteira produtiva. O carro começa pelo esqueleto, depois vai às rodas, depois vai não sei o quê. É um padrão de processo produtivo. E tudo que a gente vai aprendendo dentro de algumas instituições, de algumas organizações, é padronizado dentro do sistema. Então, fez com que a gente trabalhasse numa bolha. E aí é que está a grande sacada. O que a gente vai conseguir entender aqui? Quando entra a mídia dentro desse processo, saúde mental vira obrigação nas empresas, em maio, o que muda com a norma? Começou a aparecer em vários canais, em vários portais jornalísticos, o quanto essa demanda estava vindo, porque era para começar 26 de maio de 2025. E aí começou a estourar, nos primeiros meses de 2025, Polícia Militar do Distrito Federal teve 6.180 atestados de afastamento por saúde mental. Em Brasília. Sabe o que significa isso nos 3 primeiros meses de 2025? 6.180 Polícia Militar do Distrito Federal? Isso é G1, gente. Significa que a nossa segurança fica prejudicada, significa que ninguém está nem aí por que está acontecendo, e começa a ter crise de saúde mental. O Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão em 10 anos. Com partos simulados em incubadoras, enfim, aqui já é uma outra história que também enlouquece a sociedade. Empresas brasileiras terão que avaliar riscos psicossociais em 2025.
Crise de saúde mental, Brasil, maior número de afastamentos. Então, olhem isso. Estamos vivendo um novo tempo. E aqui é para impressionar, para que vocês que são da área do mundo organizacional, da área da saúde, que trabalha com os aspectos, né, das NRs, porque são mais de uma NR, não é só a NR01, tem outras NRs, a cadeira, ergonomia, a questão da iluminação, a questão do risco de incêndio, tem várias coisas que envolvem as NRs, né? Só que agora a emocional é que vem e que faz a diferença dentro desse processo. Então, saúde mental vira obrigação para as empresas em maio. O que muda com a norma? Quando vem essa obrigação, o que acontece com o mercado? Eles vão ter que sair do padrão, vão ter que sair daquele processo para cuidar os aspectos subjetivos desse processo, dessa exaustão. E quando a gente precisa olhar para a subjetividade, para essa exaustão, para isso que está acontecendo dentro desse processo, desse padrão, as empresas, em vez de começarem a pensar sobre como que nós vamos ajudar as nossas pessoas, elas começam a pensar como que eu vou me defender dessa norma. Então, empresas, elas não estão educadas para criar programas de gerenciamento de riscos. Elas estão educadas a como é que eu vou me livrar dessa norma? O que eu preciso ter aqui para que eu não seja multado, para que eu não ganhe multas, para que eu, enfim, né? Então, tudo isso a gente precisa estar olhando porque o movimento organizacional começa a estar justamente entrando numa linha muito tênue do real e do imaginário. Porque se ele imagina que vai receber uma autuação, um agente fiscalizador da medicina ocupacional, do Ministério do Trabalho, lá dos órgãos que sustentam essa lei, que vão sustentar essa lei, eles vão imaginar que estão vindo e vão preparar um programa que vão dizer, olha, estou fazendo isso, 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 isso e isso. Só que não é assim que funciona. Por quê? Porque quando as pessoas têm algo concreto de atestado, elas estão confirmando as suas saídas por uma doença emocional, psicológica ou física, que veio desse emocional, que veio desse psicológico. Mas existe também o presenteísmo além do absenteísmo. Quando ela dá o atestado, quando ela coloca o atestado, se chama absenteísmo. Mas quando ela está presente, está fingindo que está trabalhando, mas está com a cabeça dela lá naquela criança, naquele filho, naquele filho que está doente, naquela mãe que está preocupada, naquela briga com o marido. Isso se chama presenteísmo. Então, aqui no absenteísmo não tem a produção porque ele saiu de atestado, e aqui não tem a produção porque ele está no presenteísmo. Porque ele está fora, ele está dentro de corpo, mas está fora de mente, de alma, enfim, ele está em outro lugar. Então, prejudica a produtividade das pessoas. Mas as empresas, o sistema controlava pelo processo, pela demanda, né? Pelo padrão, se produziu ou não produziu. Tinha métricas padronizadas de poder entender se tinha feito a produção ou se não tinha feito a produção. E agora isso começa a entrar em, meu Deus, o que vai acontecer? As empresas estão apavoradas. Então, informações disponíveis. Posso destacar a atualização da NR01, né? No caso, prevista para entrar em vigor em 25 de maio de 2025. Isso foi colocado. Exige que as empresas identifiquem e gerenciem riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Esses riscos incluem fatores como estresse, ansiedade, assédio moral e sexual e sobrecarga de trabalho. A norma também incentiva a criação de políticas internas
que promovam a saúde mental dos trabalhadores com programas de prevenção e estresse e flexibilização da jornada e trabalho de pausas estratégicas. Isso foi anunciado. Mas o que aconteceu? Sindicatos. Sindilojas de São Paulo pede prorrogação do início da vigência. Todos estão atentos a isso? Enfim, eles pediram ao Ministério do Trabalho e Emprego lá a prorrogação do início do período, porque eles não estavam preparados e a multa ia começar. Então, o que o Ministério fez? Ele deu um ano justamente para que as empresas pudessem se organizar. E tanto o absenteísmo quanto o presenteísmo, os dois, ambos, representam desafios sérios para as organizações, porque impactam negativamente na qualidade dos processos, né? A Ana Biure, que trouxe aquela crítica com relação ao RH, ela não se dá conta do quanto essa intenção dela, isso no meu ponto de vista, tá? Eu até quero ouvir depois vocês, mas a fala dela expõe um conflito clássico e que cada vez mais vai ser sensível, né, no cenário corporativo contemporâneo. Por quê? Porque a falsa dicotomia, gente, entre performance e acolhimento humano está nesse aspecto. Ele não quer trabalhar. O que ela diz ali? Que os bons estavam olhando os maus indo trabalhar de corpo mole, mas estava prejudicando, estava alimentando já um olhar. Então, ela foi lá e demitiu a gerente de RH porque ela estava olhando por um outro viés. E uma das colocações que ela faz é que ela perguntou sobre um determinado funcionário e o determinado funcionário estava passando por situações delicadas e que ela, então, viu que ele precisava só se recuperar dessa situação, porque por isso que ele não estava produzindo o que ele poderia. Só que se ficar ali com corpo e alma fingindo, mas no presenteísmo, a Natália Biuri talvez entendesse que estava tudo bem e que ele estava ali, enfim, né, sem enxergar o que pode estar por trás daquele ser humano. Porque quando ela demite uma gerente por transformar a empresa em um muro de lamentações, que foi o que ela colocou, quando ela reforça que não é uma ONG, isso aqui é uma organização, isso aqui não é uma ONG, né? É uma empresa, isso aqui não é a ONG, ela revela justamente uma visão reducionista da gestão, né? Uma visão que desconsidera os impactos estratégicos, legais, culturais, e que ignora os riscos psicossociais do ambiente de trabalho. Então, ela tenta rebater, né, a NR1 com foco nos riscos psicossociais, aonde ela determina que as organizações são, enfim, responsáveis por mapear esse padrão, esse processo do sistema doente, para justamente entender os fatores que afetam a saúde emocional dos trabalhadores. Então, isso não é coisa de ONG, é obrigação legal estratégica, para que as pessoas possam produzir ainda mais. Acolher o sofrimento emocional não é um favor nem caridade, gente. É um dever previsto em norma. Empresas que não escutam os seus profissionais ou que punem a dor emocional das pessoas estão mais suscetíveis a adoecimentos coletivos. Uma alta rotatividade e até passivo jurídico, porque o que os escritórios de advocacia estão fazendo? Eles estão fazendo treinamento porque isso vai bombar de gente reclamando, fazendo reclamatórias, aproveitando a situação, vai ter de tudo. Vai ser real e vai ser, ao mesmo tempo, um momento oportuno. Então, quando a Natália Biuri fala, né, trata o acolhimento como fraqueza, isso é o meu ponto de vista, né? E um bom projeto de gestão emocional e riscos psicossociais converte as percepções
de diagnósticos estruturados, o que pode parecer muro de lamentações, que para ela ali, né, pode, na verdade, ser um alerta sobre o clima organizacional tóxico que tem aquela empresa, sobre a sobrecarga de trabalho que tem, sobre o medo que está inserido ali, porque se tu não trabalhar, se tu não produzir, tu vai ser demitido. A desmotivação das pessoas. E tudo isso afeta diretamente aonde? Na performance, na produtividade. Então, o problema não é o colaborador trazer a sua dor, mas a empresa não saber o que fazer com isso. E aqui, nós que somos agentes de cura, precisamos entender. E por isso eu achei muito importante eu trazer gratuitamente essas 3 aulas para abrir, expandir a mente de vocês, porque quem está agora nesse caminho vai beber água limpa, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcha, né? Estou aqui em Porto Alegre. Então, quem está nesse momento entendendo, vai beber água limpa, porque está chegando na frente. Ano que vem, vai ter muitas pessoas agindo para buscar como entrar e como fazer o negócio acontecer. Técnico em segurança do trabalho, psicólogos, terapeutas, medicina do trabalho, RHs, alunos de psicologia, todos devem entender sobre NR1, riscos psicossociais. Todos. Sobre as outras NRs também, que entra junto dentro desse processo, porque a NR01 entra nas outras NRs. Então, tem que ter uma orientação, uma escuta bem estruturada para que exista a melhoria, né? Ações de melhoria. Isso vai fortalecer bons profissionais e não vai desmotivar eles. É possível, sim, e necessário, gente, ter uma grande empatia e com clareza. Eu já vou mostrar mais coisas aqui para vocês. A escuta com limites, com presença, com direcionamento, vai trazer o que essa empresária quer, que é a produtividade, mas não dessa forma, como ela trouxe. Eu achei que ela foi infeliz na colocação dela, porque ela não está entendendo que esse movimento todo, ele pode ser educado, ensinado às pessoas a se tornarem mais fortes. Porque é quando ataque e defesa dentro do padrão do sistema, lembra que a gente falou aqui? Veio o Fordismo, a Revolução Industrial, criou processo, criou padrões. Esses padrões encapsularam pessoas. E essas pessoas estão batendo biela. Tudo bom? Então, o que acontece? Dentro dessa proposta, deixa eu ver aqui, acho que tem algum comentário. Estou me fazendo entender? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Sim. Coloca a Carla novamente na sala. Eu não sei como. Eu não sei como colocar a Carla. Tenho nem ideia como colocar a Carla. Ela tem que entrar com outro e-mail, isso eu sei. Ela tem que entrar com outro e-mail. Não sei, deixa eu ver se eu consigo dar para a Eduarda o comando aqui, Eduarda. Na Make Host. Vê se tu tem os poderes aí, Eduarda. Vê se tu consegue ver. Passa o e-mail da Carla para a Eduarda aí no chat, Neiva. Deixa eu ver com ela no WhatsApp, daí eu já passo. Como é que é o sobrenome dela? Eu não sei, eu só tenho ela como Carla de Rio Grande. Ah, tá. Ok. Então, Eu vamos lá. vejo. Gente, estou me fazendo entender? Me dá um retorno aí, por favor, no chat, só para a gente
Luciane, sim, ok. Muito bem. Joia. Agora sim. Aí, Bárbara, agora sim. Agora eu vi aqui os okzinhos de vocês. Bora lá. Olhem o que o Novo Tempo está fazendo aqui. Olha aqui. Vamos olhar isso aqui. Isso eu remixei um vídeo aonde diz que tu pode trabalhar de qualquer lugar. Olhem. For the biggest priority is consistency. Clients are looking for steady hands right now, and that means response times, that means follow through, and frankly, it means tone. We can't sound frantic. We have to sound so. O líder está fazendo uma reunião e os outros dois morrendo de rir e o outro abriu a câmera andando de moto para assistir a reunião. E esse vídeo, gente, viralizou. E tu sabe por que ele viralizou? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele viralizou. Eu coloquei aqui ainda, ó. O vídeo viralizou porque tocou numa verdade silenciosa. Trabalhar de qualquer lugar não significa trabalhar de qualquer jeito. E por trás desse mal-entendido há algo maior, a falsa ideia de liberdade sem responsabilidade. Então, o quanto as empresas precisam instruir as pessoas na forma de sair da cápsula. Porque parece que quando sai do padrão, do processo, quando sai da cápsula, eles não sabem como agir. Então, é nesse sentido que a gente traz para vocês a importância de nós estarmos aqui reunidos para entender que os riscos psicossociais tendem a se intensificar cada vez mais. Em ambientes onde impera uma competitividade exacerbada, telemarketing, né? Enfim, agora está vindo até os robôs, né? Os bots que estão substituindo, aonde o reconhecimento é escasso e a comunicação é deficiente, cada vez mais vão estar gerindo novas doenças. Então, tende a se intensificar. Por outro lado, as organizações que promovem uma cultura, gente, de apoio baseada aos valores da comunicação, quando transparentes, né? Incentiva a diversidade, apoio mútuo, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Por que não levar o filho lá no ambiente de trabalho? Ah, mas tem que ser só num dia, mas não pode. Ainda existe líderes que falam, deixa os teus problemas do lado de fora. Aqui não pode entrar problema, mas como se eu sou um ser humano? Então, é dentro dessa perspectiva que a cultura organizacional vai se revelando um agente poderoso, vai se revelando um agente capaz de transformar um ambiente de trabalho potencialmente tóxico. E é muito, muito importante a gente destacar alguns estudos de casos que são reais e que vão ilustrar cada vez mais um impacto direto em como nós vamos organizar as estratégias de prevenção de riscos psicossociais. As empresas hoje começaram... Meu marido trabalha na Scania. E eu mostrei para o meu grupo de estagiários, né, no nosso grupo lá, o que eles estão fazendo. O que eles começaram a fazer já? Faça um plano de autodesenvolvimento. Alimentação, sono, cuidados com o teu físico, meditação. Eles fazem a apresentação de vários processos para o autocuidado. Ou seja, é um acolhimento para esse colaborador e a Scania, que é uma multinacional, consegue mostrar para os colaboradores que existe ali um espaço para eles se autodesenvolver. Inclusive, tem grupos aleatórios que vão lá para bater um papo, que vão lá para falar sobre algumas coisas, um portal, um canal de desabafo, e isso tudo vai precisar existir
mesmo, não só para inglês ver. O que que as empresas fazem? Vamos fazer um happy hour, porque daí nós reunimos as pessoas e elas vão entrar num sistema de cada vez mais, né, que vamos confraternizar e isso vai amenizar a proposta em pouco tempo. É pouco tempo que isso se resolve. Então, quanto mais a gente traz essa peculiaridade dos riscos psicossociais dentro da proposta, né, que a gente vem aqui falando, nós temos pesquisas que indicam que as empresas realmente investem sim em programas de saúde mental. E que elas, uma Scania, observam a redução de até 30% nos custos relacionados a afastamentos, porque isso gera muito custo, gente. Além de um aumento médio de 20% na produtividade, porque eles fazem esse tipo de trabalho. Junto com as equipes, a produtividade, junto à valorização, a comemoração, o vibrar, o comemorar as pequenas conquistas, as pequenas vitórias. Cultura. Precisamos mexer na cultura. E um exemplo concreto disso é o que de uma empresa multinacional, que até o setor financeiro, que implementou até esse programa abrangente de apoio psicológico e até coaching, né, emocional, enfim, num período de 12 meses. E é aqui que eles contratam os projetos para que vocês possam estar desenvolvendo dentro das empresas com esses programas. E olha o que eles fizeram. A organização conseguiu reduzir significativamente o índice de burnout de 27% para 11%. É alto. E conseguiu diminuir 40% do número de afastamentos decorrentes de transtornos psicológicos. Porque às vezes o chefe nem está na pressão com aquele funcionário, mas ele está com a mania, a perseguição ali com ele, dizendo que o chefe está o líder está enfim, me perseguindo. Então, existem 2 pesos, 2 medidas e que a gente precisa estar olhando para esses programas para deixar os nossos colaboradores mais fortes, para receberem feedbacks, para receberem, enfim, né, formas de produtividade que vai ajudá-lo a trazer as suas emoções de forma mais saudável e Com reduzir. 31 pessoas, eu não vai vender. Fecha teu microfone, Deroni. Ao analisarmos os impactos dos riscos psicossociais, gente, a gente percebe que eles não se restringem ao indivíduo. E aqui eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Dentro da atualização da NR1, né, que fica vigente, ficou ali em 2026, de 5 de 2025, prorrogado, né, as suas multas para 2026, quando se inclui os riscos psicossociais do PGR, considerando os fatores psicossociais no gerenciamento de riscos, todos eles têm um alinhamento com outras NRs. E é importante nós entendermos como é que isso funciona, né? Avaliando a avaliação da eficácia das medidas preventivas. Cada NR traz uma condição. Tá aí os técnicos de segurança do trabalho que não me deixam mentir, né? Eles sabem muito bem o trabalho que eles precisam desenvolver dentro das empresas, certo? Então, não é apenas o desempenho que é comprometido, mas também o desempenho global de todo um time e, consequentemente, da empresa como um todo, se não olhar para as outras NRs também. Que não adianta agora só olhar para a NR01, que é de riscos psicossociais, e não olhar para as outras, né? As outras já caiu num sistema padrão de processos que já está lá configurado e todos os anos, todos os meses se faz aquela leitura. Se cria lá, vamos dizer assim, um prontuário, né? Um programa de gerenciamento de risco
de riscos, onde se anota todos os processos, e até os técnicos de segurança do trabalho podem nos explicar melhor como que funciona isso depois. Mas isso vai sendo registrado, isso vai sendo avaliado. Quando vem uma fiscalização, se mostra isso. Então, a gente tem que mostrar esse processo como um todo. Então, o clima organizacional, ele vai se tornando tenso quando tu não cuida das NRs. As relações interpessoais podem ser deteriorar junto com as metas da empresa, as metas estratégicas. Porque se um se machuca lá numa máquina tal, isso vai repercutir no cuidado que foi o técnico de segurança do trabalho que não fez o trabalho dele, foi o líder que não fez o trabalho dele, ou foi o fulano que enfim, está psicologicamente perturbado e machucou a mão. Então, tudo isso tem que ser cuidado. E quando a gente investe em programa de prevenção, em uma cultura organizacional saudável, a gente vai diminuindo essas causas. Só que nós temos que educar o mercado de trabalho. As empresas, elas não agem em prol do bem-estar dos seus colaboradores. Elas garantem a sustentabilidade, o sucesso dos seus negócios. E aqui que está o grande olhar. As empresas não agem apenas em prol do bem-estar das pessoas. Elas garantem a sustentabilidade do sucesso dos seus negócios. Então, isso precisa fazer isso. E nessa trajetória de conhecimento, que a gente ressalta que a educação é o primeiro passo para essa conscientização e mudança. Educar programas, projetos, para que a gente vá lá e coloque as pessoas dentro do processo. A educação sobre esse tema não apenas capacita os indivíduos a identificar os sinais, né? Que é o que a gente faz aqui. A gente ajuda vocês a entender que sinais é esses. Vocês sabem como conectar, como captar os sinais dos riscos psicossociais? Queria entender aqui quem sabe identificar, levanta a mãozinha aí online, os riscos psicossociais. Quem já sabe fazer esse olhar? Ninguém? Ainda não? Então é sobre isso. É sobre isso que a gente precisa entender. Justamente porque a gente precisa criar um ambiente de diálogo, de colaboração, para que essas soluções sejam, né, para buscar essas soluções de forma coletiva com as pessoas, de forma integrada com as pessoas. Às vezes não vai ter a receita pronta. Aquela pessoa está com isso, está com aquilo. Isso vai vir através da comunicação, da troca de informações. A disseminação das boas práticas são essenciais para construir uma cultura de cuidado. Eu nunca vou me esquecer como é que era o nome daquela empresa que eu trabalhei. A Hag Consultoria trabalhou lá era de alimentos que vendeu para uma empresa, esqueci o nome, faz tanto tempo isso, empresa de restaurantes dentro das empresas. Era o Hermes, o proprietário, me lembro dele, mas é Puras. Quem lembra da Puras? Lembra da Puras? Hermes, o dono da empresa, todos os dias, 7 horas da manhã, de pé, com uma Bíblia, e tudo bem, era o critério dele, fazia uma reunião para ler a palavra de Deus e desejar ali um bom dia. E se não era ele, era alguém do RH, alguém, braço direito dele, que fazia todos os dias aquela reunião de pé para começar o dia. Gente, independente de religião, de raça, de tudo, de qualquer coisa, existia um ritual, existia uma rotina, um olhar para aqueles trabalhadores. E, de alguma forma, tinha problema na comunicação? Tinha. Mas ele fazia rituais para que algo maior segurasse dentro daquela cultura. E ajudava.
Era a forma como ele fazia, né? Mas também, hoje, entrando já com essa premissa, já não vai funcionar, porque olha o nível, a estatística que eu mostrei para vocês de jovens de 18 anos a 34 com depressão e ansiedade, burnout, é muito alto. A nova geração. Então, o que vai? Colapsou o nosso mercado a nível mundial. Colapsou. E aqui que nós entramos, aqui que vocês entram com toda a garra, determinação de vocês, apresentando projetos, o momento é agora. Por quê? Porque justamente quando os colaboradores sentem que estão sendo ouvidos, reconhecidos e apoiados por nós, que somos agentes, né? Eles tendem a engajar mais em suas atividades, eles potencializam não apenas a própria performance, mas eles também vão desempenhando o coletivo da empresa. E quando a gente faz eles refletirem sobre os seus desafios e sobre as suas oportunidades, que o manejo, né, dos riscos psicossociais apresentam, é inevitável reconhecer que o ambiente de trabalho moderno hoje exige uma abordagem inovadora e humanizada. Ou seja, as demandas atuais impõem uma pressão intensa, aonde a busca por resultados e a competitividade ali podem facilmente tornar fatores de desgastes emocionais. Vocês já devem ter lido, ter acompanhado e entender algumas empresas, né? Então, o que são esses fatores de riscos psicossociais? São fatores relacionados à organização de trabalho e às interações interpessoais, que podem afetar, sim, a saúde mental e emocional desses trabalhadores. Então, o que acontece? Inclui também os... Vamos mutar. Duda, muta. Eduarda, tu tá aí ainda? Se tu sair, tu tem que me passar os poderes. Tu tem o poder de mutar as pessoas, tá? Porque eu passei... Já tá mutada, tudo certo. Eu passei para ti os poderes. Obrigada, Duda. E já estamos terminando. E o que acontece nessa primeira parte, né? Os riscos psicossociais incluem, então, esses aspectos de excesso de carga no trabalho, da pressão de metas. E durante a aula, a gente busca, então, apresentar aqui uma visão abrangente para vocês desses riscos psicossociais, aonde a gente destaca a importância do olhar atento para esse equilíbrio, para essas exigências do processo, dos padrões, da cápsula que nos colocam, né? Isso precisa mudar. Isso já está trazendo para a consciência que precisa ser mudado. Só que ainda uma empresária tão famosa como a Natália Beauty coloca essa informação lá que demitiu uma RH porque ela estava criando um muro, porque ela criou um muro de lamentações. Não teve a educação adequada para essa cultura. Não teve a orientação clara para uma nova cultura. E aí, não é o RH, gerente de RH. Imagina, eu fiquei pensando, me coloquei no lugar dessa gerente, está lendo isso. Enfim, né? É chato, porque, na verdade, é um novo olhar, é uma nova proposta. Então, tem que ter um pouco de educação e entender, né, o que precisa ser feito para essa cultura começar a melhorar. Então, a gente vai entender aqui que fica evidenciado que esses fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho estão direcionados a 5 principais, eu coloquei aqui, que é a sobrecarga de trabalho, o assédio moral e sexual, burnout e estresse, insegurança no emprego, depressão, ansiedade. Mas tem também reconhecimento, tem vários outros que entram dentro desses riscos, tá? E que a gente vai falar a partir de amanhã também, mais especificamente entrando nas NRs, e vocês vão compreender mais tecnicamente como é que isso funciona, né?
eu preciso trazer essa introdução aqui para que vocês entendam o que o mercado está fazendo e o que eles estão pensando dentro dessa proposta. Porque se a gente não entender, não compreender o início desse processo, a gente não consegue compreender o que vem pela frente, os próximos passos, né, dessa jornada. Então, é necessário que as organizações se conscientizem de que esse investimento de saúde mental não é custo, e sim uma alavanca para o crescimento sustentável de excelência operacional. Muito bem. Nós temos que entender como é que se faz esse diagnóstico da situação, nós temos que fazer o levantamento dos riscos psicossociais. Hag, como é que se faz esse levantamento? Como é que se identifica os impactos do processo, da cápsula, que formata comportamentos? E as pessoas estão tendo a informação de que tu pode trabalhar de onde quiser. Então, se ela tem informação e ela não foi educada, ela simplesmente conseguiu sair da cápsula, ela vai abrir uma reunião andando de moto. Se os outros te desconcentrou os outros ficaram rindo ali do processo, e o líder lá dando o treinamento dele, cumprindo com o papel que ele tem que cumprir. Então, nós temos que identificar esses impactos, nós temos que avaliar a gravidade do processo da comunicação, e a gente tem que planejar as ações preventivas, né, dentro dessa proposta. FEComércio pede o adiamento de 1 ano para as novas regras sobre riscos psicossociais. Além do Sindlojas, o FEComércio de São Paulo, que é o maior PIB que nós temos no Brasil, né, também pede esse adiamento, e aí eles, então, aceitaram. Saúde mental no trabalho, o governo adia, então, a obrigatoriedade da NR1 para 2026. Isso está nas mídias. Empresas ganham mais tempo para se adaptar à atualização da norma que exige a avaliação de riscos. Só que eles não estão se adaptando. Eles estão vendo como se proteger dessa norma. Como se adaptar para se proteger dessa norma. Ou seja, eu não quero ganhar multa. E se eu não quero ganhar multa, o que eu preciso ter na minha empresa? Em vez de pensar em como mudar, né, as questões dessa atualização, de gerenciar cultura, comunicação. Então, é aqui que nós entramos, é aqui que a gente faz o nosso movimento acontecer. Então, a lei pode estar sendo adiada, mas a saúde mental não pode, né? Então, continua lá o movimento acontecendo e os atrasos na regulamentação não mudam a realidade, essa é a grande verdade, né? Não mudam realmente a realidade. E o que mais? Vamos olhar aqui a nova lei, isso para vocês poderem entender um pouquinho mais sobre esse processo. A nova lei exige das empresas avaliar os riscos, identificar as causas de adoecimento e criar planos de ação concretos. Amanhã, nós vamos ter uma convidada especial, que é uma médica, que a Luciane está aqui, convidou, e ela vai estar aqui presente para nos falar sobre os riscos psicossociais, para nos falar como que a medicina ocupacional avalia esses processos, como é que ela entende esses sintomas, né, dentro do olhar da medicina do trabalho. Mas, através disso, com essa conexão, por isso que eu disse, nós vamos precisar muito de vocês, técnicos de segurança do trabalho, medicina ocupacional, porque é um trabalho integrado, não é um trabalho solitário. É um trabalho que eu, como psicóloga, preciso do técnico de segurança do trabalho, preciso da medicina ocupacional, preciso cada vez mais de terapeutas, preciso cada vez mais de coachings, preciso cada vez mais do pedagogo, preciso ajudar a educar as empresas. E nós, na Hag Consultoria aqui, entendemos que se a empresa não cumprir, ela vai estar sujeita a multas, interdição de atividades, ações por danos morais e materiais e até mandar fechar a empresa, eles podem.
intervenção total. Então, gente, é tão sério isso que as consequências são para todos. Funcionários doentes, queda na produtividade, ausência prolongada, rotatividade, custos para as empresas e governos. O tempo da depressão tira a economia global de $1 trilhão por ano. Global. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E o trabalhador, o que ele pode fazer? Procurar o RH, procurar esses programas, né? Procurar o sindicato. Ele é exigido que tenha um canal de ouvidoria dentro das empresas. Ah, detalhe, acima de 20 funcionários, 19, 20 funcionários é que entra a NR1, tá? Então, aqui eu já vou trazendo algumas orientações para vocês, que empresa pequena com menos de 20 funcionários não entra essa regulamentação. E busca apoio profissional, eles vão ter que buscar isso. O que os escritórios de advocacia estão fazendo? E eu sei porque uma das nossas estagiárias de psicologia do semestre passado trabalhava em um escritório para pagar a sua faculdade de psicologia, e ela dizia que os advogados estavam fazendo treinamento para entender sobre a NR1, porque eles vão aceitar as queixas trabalhistas, né? Que isso vão ganhar muito dinheiro com relação a isso. Então vai estourar, colapsou. E aí está todo mundo tentando se defender. O advogado que vai ganhar aqui, tem outro escritório de advogado que está estudando em como defender, e o outro em como entrar contra. Então, tem por todos os lados esse movimento acontecendo. E agora é hora da gente nos reunirmos aqui. Eu fico muito feliz que essa sala tenha 30 pessoas hoje e que nós estamos aqui nos alimentando de algo importante, crucial para a nossa humanidade, né? E para os nossos empresários que dão os nossos empregos, né? Que fazem com que essa nossa economia gire dentro da proposta. Nós precisamos usar os EPIs da saúde mental. Então, eu trago aqui para vocês uma maletinha para que vocês levem para casa, reflitam hoje na nossa aula sobre o direito à desconexão, a segurança psicológica, sobre a gestão do tempo, sobre a flexibilização. E como que a gente pode estar entendendo, fazendo as interpretações de como eu entendo a subjetividade, como que eu entendo a saúde mental, como que eu entendo os riscos dentro de uma empresa. Amanhã nós vamos estar com essa médica aqui, e também eu vou passar para vocês, antes dela entrar, toda a questão que nós aqui fizemos uma pesquisa dentro dessa proposta, e eu vou mostrar para vocês toda essa pesquisa, que resultados que deu, tá? Não vou mostrar hoje, vou mostrar amanhã, e tá aqui meu time, o time de estudantes de psicologia, que fizeram, nós entrevistamos 160 profissionais de empresas diversas no Brasil sobre riscos psicossociais. O que eles estão trazendo, o que eles estão entendendo e o que está acontecendo. Então, com a médica do trabalho amanhã aqui e com essa pesquisa, nós estamos trabalhando com dados e fatos. Não é algo que a RAG tirou da cabeça dela ou que os alunos falsificaram. Não, foi enviado para as pessoas das empresas e as pessoas responderam à nossa pesquisa. E nós vamos mostrar para vocês aqui amanhã o que veio das empresas, que é preocupante. Então, tragam pessoas amanhã das suas empresas, seus colegas que estão estudando, enfim, né, todas as pessoas que podem ter a informação da pesquisa. Inclusive, a gente até liberou esse e-book para vocês, para que vocês possam estar compreendendo. Mas a gente vai explicar. E a gente vai explicar de forma que vocês entendam justamente os sintomas. E amanhã a gente vai também entender mais questões dessa subjetividade
trazendo esse olhar cada vez mais comunicativo para que essa mudança comece com o reconhecimento dos riscos, justamente a coragem de implantar soluções que são eficazes dentro das empresas. E eu quero saber se vocês agora têm perguntas, porque eu encerro por aqui o nosso encontro hoje, para que vocês reflitam sobre tudo isso, né? Reflitam, façam uma reflexão, aonde vocês estão atuando, o que vocês estão fazendo. Esse é o futuro, é o novo trabalho que está surgindo aí. Quem entrar agora vai beber água limpa, como eu falei, e é justamente para se preparar para esse universo, para que vocês possam estar de forma íntegra entendendo o que é NR1. Amanhã nós vamos ter a médica, nós vamos revelar para vocês os sintomas e como que a gente conecta, como que a gente capta, entende essa subjetividade. E quinta-feira nós vamos trazer algo ainda mais profundo para que vocês possam estar, sim, estruturando um projeto dentro da proposta de NR1, riscos psicossociais. Eu vou estar apresentando como que nós, da Hag Consultoria, ensinamos vocês a fazer um projeto. Ah, Hag, mas isso vai ser aqui? Não tem como a gente explicar aqui tudo isso, a gente precisa se encontrar num outro momento. Então, sim, eu vou oferecer o curso de NR1 para vocês, justamente para que vocês possam se familiarizar e entender para quem desejar. Mas eu vou entregar muito hoje, amanhã, como entreguei hoje, amanhã, entendendo esse processo, e na quinta, como que se faz essa apresentação, esse olhar, né, para que mais e mais pessoas, empresas possam estar aderindo a vocês. Quero saber se vocês têm perguntas, se eu fui clara, se valeu estar aqui hoje. Gostaria de alguns feedbacks, ou se não valeu, e também aceito, né? Pois não, Valéria? Oi, ai, muito grata, assim, bem inspiradora a fala de hoje. Eu estou aqui pensando que o meu nicho hoje está sendo muito para o meu trabalho hoje voltado para mulheres, principalmente mulheres que sofreram assédio, abuso e tal. Então, assim, é uma demanda em relação a isso, e inclusive com algumas imersões aí já começando esse movimento de grupos. Então, eu pergunto a você, pela sua experiência, como que é isso, essa questão dos nichos dentro desse universo da NR1? Como é que a gente pode olhar para isso dentro do meu, assim, como eu já tenho isso definido, aí eu queria mais informações, se possível. Obrigada. Valéria, dentro da questão corporativa, nós temos empresas que trabalham mais com mulheres, às vezes 99%, como rede de estética, como, enfim. Tudo que tu desenvolve com relação às mulheres, tu pode estar especificamente trabalhando com as mulheres, porque dentro do calendário, né, do ano, existe lá o mês das mulheres, enfim, que toda empresa faz um movimento com relação a isso. E aqui tu entra dentro dessa proposta, né? E também vendo no teu escopo de trabalho que tu oferece, aonde os homens entram também, até para trazer o equilíbrio do masculino e do feminino dentro dessa proposta, né? Amplia as tuas possibilidades, traz um projeto que tu vai agregar, que tu vai entender, né, cada vez mais essa dor e que tu vai estar dando a oportunidade para as pessoas poderem estar se curando, se organizando dentro da empresa. As empresas estão contratando profissionais que entendam de NR1, de riscos psicossociais. Elas precisam contratar. Então, é a hora de vocês se apresentarem. E não tem ainda esse profissional pronto. Nós, da área da psicologia organizacional, eu consegui me adaptar rapidamente, porque eu fui 11 anos diretora de RH. E eu trabalhava diretamente com técnico de segurança, com as pessoas, depois me tornei consultora, e a gente ia para a indústria calçadista. Quando eu falo de esteira de sapato, é porque eu estive lá no Vale dos Sinos, o maior vale da área calçadista industrial. E isso era esse padrão. Então, quando tu leva esse programa, independe de nicho,
tu vai levar a saúde mental. Então, não pensa muito na questão de nicho, pensa no que tu pode oferecer enquanto saúde dentro dessa proposta, né? E a gente te ajuda a alinhar esse processo. A masculino também passa por abuso. É isso aí, Mari. Mari, que bom te ver aqui. Quem mais gostaria de perguntar ou comentar alguma coisa? Estou à disposição. Me fiz entender, então, tudo certo? Ale, Fala. olha só como as coisas acontecem, né? Então, eu fiz o projeto, eu tinha comentado contigo, e fui na empresa, uma fábrica de móveis, conversar com a gerente e tal. Ela foi muito acolhedora, me ouviu, sabe? Tirou dúvidas. E eu criei uma expectativa assim gigante, né? Porque era a minha primeira empresa em que eu estava levando o trabalho, o meu projeto, aliás. Aí eu dei uns dias, né? Porque ela disse: não, tu me dá uns dias, eu vou analisar o projeto e tal. E eu senti assim que eu comecei a ficar no vácuo, sabe? Ela não me deu retorno, não me deu retorno. Eu liguei, ela não me atendia. Eu pensei, não, eu não vou ficar com essa dúvida, eu vou ter a fábrica e vou conversar diretamente com ela. Cheguei lá, a secretária, mas ela está bastante ocupada agora, acho que ela não vai poder te atender e tal. Eu disse: mas eu preciso conversar com ela, porque é só com ela, né? Eu entreguei o projeto para ela, é com ela que eu preciso conversar. Aí sentei, conversei um pouco com ela, ela disse: olha, agora não, não é o momento agora. Eu tenho muitas coisas para fazer, eu estou com muito trabalho. Vamos deixar para mais tarde esse projeto. Nossa, assim, sabe, eu gelei, porque eu senti assim que essa fábrica precisa muito de mudança. Sabe, como ela tinha me mostrado todos os departamentos dela, a gente tem já, né? A gente já tem uma A percepção noção, claro. Tu tanto aprendeu, né? do uso dos EPIs, Mas várias a situações. primeira coisa vai ser a resistência, como tudo na vida. Tu tem que mudar, não quero. Tu tem que Aham, separar, não quero. Tu tem que emagrecer, mas eu não quero. Então vem uma resistência. Existe é a jornada do herói que a gente está olhando aqui dentro da mentoria, né? Existe um mundo comum e existe um chamado. Depois desse mundo comum. O mundo comum é ficar no quentinho aonde tá funcionando, deixa aqui. E existe um chamado. E quando esse chamado vem, a primeira coisa é resistir. Então, assim, daqui a pouco tu manda um e-mail de novo. É educar. Não é fazer o projeto e receber o sim de primeira. Só se eles estiverem com a consciência já educada nesse processo. Então, tu primeiro tem que apresentar, tu primeiro tem que mandar e-mail, tu primeiro tem que, vocês tá ouvindo, eu costumo fazer o seguinte, eu mando para alguns empresários que é das minhas relações, eu mando um recorte de anúncio. Você viu isso? E eu provoco. Então, não é eu que estou falando. Ó, diretor, você viu isso que saiu aí na mídia com relação aos riscos psicossociais? O que tu tá achando disso? Como é que tá isso? Aí eu recebi uma das respostas. Eu já coloquei meu RH para fazer treinamento. Já é um passo. Mas está uhum, fazendo treinamento para se proteger da lei. Porque não é uhum. sobre fazer treinamento, é sobre criar algumas ações dentro das empresas, mas eles acham que é um bicho de sete cabeças. E não é. Então, é desmistificar toda essa questão para um movimento leve, saudável, íntegro. Fala, Mari. Muito bom, Neiva. Continua, manda e-mail. Boa noite a todos e obrigada pela oportunidade de estar aqui.
Que bom te É ver. interessante isso aqui, é uma coisa que está na minha mente já e eu não sei como fazer. Nós te ensinamos. E isso que a Neiva relata, eu sou natural de Santa Rosa, tá? Tá. E é muito interessante isso que tu traz, aí eu encontrei uma prima minha que ela é enfermeira na área da saúde alopática dentro das UBS e coisa e tal, né? E aí a gente estava falando olha bem como isso que é louco, tá? É, Alessandra, a gente estava falando da questão das condições de trabalho, né? Olha o que ela me relata, que lá as empresas são, diz que bem organizadas, até onde ela tem conhecimento, mas que a própria empresa, no caso a pública, que é onde ela está inserida, diz que a condição é um caos. E aí a gente ficou fazendo alguns comentários, daí eu falei, eu sou muito sonhadora, né? Eu sou meia louca, eu devo ser, porque assim, eu sempre quero, como eu trouxe a Neiva ali, eu quero coisas impossíveis, de certo modo. E como eu venho de uma área que mistura a alopatia com a integrativa, então dá uma certa, não diria que dá choque, mas ela meio que impacta quando você traz, né? Porque geralmente a gente na sociedade tradicional, e quando tu entra dentro dessas instituições, né, que são as empresas, eu vou te fazer uma pergunta meio fedonha aqui, tá, Alessandra? Por que que eu digo forte a pergunta? Esse trabalho, vamos lá, fizemos nosso projeto. Em primeiro lugar, eu tenho que aprender a fazer, porque eu não sei fazer o projeto, né? Fez o nosso projeto, ultrapassa todo esse processo que a Neiva ali relatou, coisa e tal. As empresas, elas têm como fazer, eu vou falar aqueles trâmites contábeis delas fazerem melhoria nos impostos com isso, com essa NR1? Eu acho que é uma pergunta bem interessante. Se a gente sabe, é uma ferramenta a mais que vamos usar o português. Olha o que tu trouxe. É que tudo As ainda, empresas. tudo ainda é muito recente, mas com certeza É novo. vai ter uma questão fiscal que vai auxiliar para esse projeto estar acontecendo. Vai ter um benefício fiscal para isso, assim como tem o benefício para os deficientes físicos, deficientes visuais, tudo isso tem benefício fiscal. Com certeza vai ter benefício fiscal, porque eles precisam ajudar as empresas a educar as empresas, né? Então é fundamental, com certeza, com certeza. Que mais? Tudo isso vai estar melhorando, por isso que eu digo, quem chega agora está chegando quentinho, está chegando de forma que vai conseguir se adaptar rapidamente. Ale, eu tenho outra experiência para relatar. É, Eu não, como eu não desisto das coisas, né? muito bem. Aí, aí eu procurei uma empresa de pré-moldados e fui lá conversar, levei meu projetinho de novo, né? Entrei no RH. Já assim, na entrada, pessoal, tu já sente assim, tu tá, sabe? Tu parece que você tá flutuando naquela sala de recepção. É a balinha com a marca Signor, é a xícara com a marca Signor, é o café disponível, é a água geladinha, duas atendentes para recepcionar todos os que chegam ali. Sabe, eu fiquei assim, nossa, a diferença desta empresa em relação àquela outra que se negou, no caso de implantar o projeto. Aí eu aguardei, né, ser chamada e tal, porque Ah, eles estavam atendendo alguns funcionários que estavam entrando em férias e tal. Mas, assim, é uma empresa que tem, pasme, 200 funcionários, essa fábrica de pré-moldados, e ela trabalha em todo o Rio Grande do Sul, a Signor Concretos. Aí o pessoal do RH também, assim, foi muito acolhedor, me ouviu, fizeram eles vão perguntas. abrir as portas para ouvir a gente, com certeza. Eu e a Eduarda, desculpa eu te interromper, mas só para pegar o gancho, eu e a Eduarda, a gente mandou uns e-mails,
uma pesquisa ali, né, perguntando para as pessoas quem gostaria, como é que é, da onde veio os 43, Eduarda? 43 pessoas que querem. Sim, as pessoas interessadas em saber mais sobre a NR1, né? E a gente divulgou essa pesquisa. É quem gostaria de saber mais, quem acha que esse tema é relevante, que precisa ser debatido. Em muito pouco tempo já chegou em 40 respostas. 43. Isso foi um número que a gente ficou apavorada, assim, pela rapidez, sabe? É sobre isso, gente. Então, se vocês não entrarem oferecendo cada vez mais, é um ato de coragem agora. É um ato de coragem, é de entrar sabendo o que está falando, sabendo. Só nessas 3 aulas aqui vocês vão ter o conhecimento. Vocês já vão saber falar, né? Dentro dessa proposta. Agora, vender o seu projeto aí é um pouquinho mais estruturado, porque a gente tem também uma IA, que a gente teve um programador aqui dentro da RAG, que fez a Alma Corporativa, que é uma IA que tem lá todas as NRs, com todas as informações da pauta do Ministério do Trabalho, da lei, do edital, enfim, toda essa legislação a gente colocou na alma corporativa. Então, tudo que vocês pesquisarem na alma corporativa, vocês vão ter acesso para os riscos psicossociais. Inclusive de colocar a situação, olha, estou com uma situação de conflito entre líder e a equipe não respeita o líder, o que eu posso fazer nessa situação? Pá! Ela vai te dar sugestões ali para tu poder também estar agilizando o teu processo. Então, a IA vem para nos ajudar. A gente precisa aprender a trabalhar com a IA. Não é que ela vai dizer... Diga-se de passagem, a alma corporativa é excelente. Gente, depois que eu aprendi para estruturar o projeto, eu fiquei assim, ó, encantada. Demorei um pouquinho, mas depois só fluiu, sabe? Foi maravilhoso. Tu aprendeu, né? É. Bom, eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Eu espero vocês amanhã às 19 horas. Tragam pessoas, eu queria essa sala cheia para receber a doutora, a médica, mesmo que essas pessoas não venham no outro dia, enfim, mas para escutar como que a gente aprende a entender os riscos psicossociais, como que a gente lê a subjetividade, como que a gente entende, como que a gente faz dessa leitura um projeto, um programa. Então, é muito importante a aula de amanhã. Reflitam sobre tudo isso que a gente falou hoje, né? E o link, não. Amanhã a gente vai estar colocando o link para vocês do Zoom, tá? Porque esse link aqui, ele já vai entrar. Nós vamos sim deixar essa aula gravada hoje. Eu vou subir ela para o YouTube e vou disponibilizar, então, ali no grupo, para quem quiser assistir depois ou quiser passar para algum amigo, ok? Eu vou fazer um print aqui, uma foto aqui e colocar lá no meu canal, Alessandra Hag, né? Deixa eu mudar aqui para vocês verem. Rename. Alessandra é @. E eu gostaria muito que vocês contribuíssem com uma curtida, com um comentário, né? De como que foi essa aula, porque é uma forma de a gente, né, retribuir o pratinho com o bolo, também dar um retorno aí que a gente fica feliz com uma curtida ou um comentário. Então, eu vou fazer aqui a foto. Se vocês puderem abrir rapidamente, gente, para a foto, eu ficaria muito grata a vocês. Muito, 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 muito. Bora lá? Aí, Jossana, bem-vinda! Silvana, que bom ver vocês. É tão bom ver vocês, vocês não têm noção quando a gente está aqui desse lado, né? Então, vamos lá, a foto. Eu vou postar lá no Alessandra Hag e gostaria muito da. Deixa eu postar aqui, eu estou postando. Espera aí. Eu vou postar o da Natália Birri, que também eu fiz um comentário e depois vocês
Me criticam lá se vocês quiserem. Estou postando. Vou colocar aula 1 incrível. Um beijo grande, gente. Muito obrigada e até amanhã. Espero vocês. Posso contar com vocês aqui? Que vem uma médica espetacular aí, que a Luciane convidou, e ela vai nos falar tudo sobre isso dentro da empresa. Bora lá, que a gente aqui só melhora. Beijo, gente. Rick, que bom te ver aqui. Beijão. Até amanhã. Tchau, tchau.